Exclusão produtiva. Como enfrentar o maior desperdício da economia brasileira? – 84% do valor bruto da produção na agricultura brasileira provém de apenas 7,6% dos produtores rurais. Por essas informações, nós podemos concluir que um grande número de produtores de um universo de 5 milhões e 100 mil, que é o número de imóveis rurais que nós temos no Brasil, estão praticamente marginalizados do processo produtivo, o que implica em perdas grandiosas, além não só sob o ponto de vista econômico, como sob o ponto de vista social. Principalmente porque muitos produtores, a grande maioria, por esses dados, estão marginalizados do processo produtivo. A inclusão produtiva na agricultura é, sem dúvida nenhuma, um dos elementos básicos para um planejamento estratégico eficaz para o futuro da nossa economia. O grande problema a ser enfrentado, por esses dados que nós acabamos de fornecer, é que esses produtores, que correspondem à maioria da agricultura brasileira, não por vontade própria, mas por questões de política agrícola e outras variáveis, eles não participam do processo produtivo. Isso é importante porque é um número muito grande de produtores que estão marginalizados do processo produtivo, principalmente os pequenos e médios produtores. Aí vem a pergunta, qual é a solução para esse problema? Na solução desse problema, acho que a gente precisa ter uma ideia precisa do Brasil como um todo, e preferencialmente por município, porque as realidades, não só regionais, como a nível local, elas variam no Brasil. Se pegar o Nordeste, pegar o Sul, pegar o Sudeste, Centro-Oeste e as diversas regiões, a situação é diferente. Então, qual é a solução? Nós imaginamos o seguinte, se nós segmentarmos esses produtores por município, de acordo com certas características, por exemplo, terra, qualidade da terra, tamanho da terra, preparo desses produtores, quais as suas tendências, quais suas necessidades tecnológicas, quais são as políticas agrícolas que se adequariam a cada uma dessas classes. Feito isso, uma vez segmentados os produtores, vamos estudar quais são as cadeias produtivas que mais se adequam a cada situação peculiar desses produtores. Assim, fazendo, nós podemos fazer um casamento entre as suas necessidades e as cadeias produtivas que se adequariam a esses produtores. Evidentemente, isso só é possível fazer a nível de município, e é um programa global para o Brasil inteiro, segmentado, como eu disse, e é imprescindível para que isso se dê um programa de assistência técnica efetiva. E é bom lembrar que recentemente foi lançado a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, sem a qual é impossível implementar um programa de inclusão produtiva. Uma outra pergunta que se faz necessário nesse processo de inclusão produtiva, esse universo enorme que nós temos de produtores que estão marginalizados desse processo, seria o seguinte, todos serão incluídos nesse processo produtivo? Acho que não. Não pelas até as características das pessoas, né? Dos grupos, que à medida que nós formos segmentando, nós vamos verificar que um grande número de produtores tem condições de realmente ser incluído no processo produtivo. Outro grupo, talvez por razões peculiares da sua situação, de interesse, de idade, de motivação, esses possivelmente não serão aproveitados na agricultura, mas podem ser treinados para outras profissões e, portanto, prestando serviços para complementar a sua renda ou até ter renda fora do imóvel onde ele vive. Por exemplo, pedreiros, eletricistas rurais, ordenhadores, tratoristas e outras atividades que são importantes no desenvolvimento da agricultura. Um outro grupo talvez seja aproveitado, né? Esse sim, é o grupo que
nos interessa mais agora. E tem um terceiro grupo que não se enquadra nesses dois, que é um grupo que não tem condições nenhuma de permanecer na agricultura. Aí só tem uma maneira, é transferência de renda, que o governo sabe fazer muito bem através dos seus programas de transferência de renda. Deste universo de 5 milhões e 100 mil imóveis rurais que nós temos no Brasil, se nós pegarmos aí, por hipótese, mas uma hipótese não bastante razoável, é bastante razoável, se nós pegarmos 60%, nós vamos ter aí cerca de 3 milhões de imóveis rurais, que seria o nosso universo para a inclusão produtiva. E isso aí, então, nos dá condições de traçar uma política agrícola que contempla todos aqueles aspectos que vai permitir a essas pessoas serem incluídas com sucesso no setor produtivo rural. Evidentemente, para que isso aconteça, nós temos que ter uma política agrícola que contemple aqueles principais fatores que condicionam a eficácia de um imóvel rural sob o ponto de vista socioeconômico. Quais são eles? Primeiro, a segurança jurídica. Não adianta nós queremos incluir esse pessoal no processo produtivo se as suas terras não são legalizadas. Então, que lhe dê a necessária segurança jurídica. Precisamos ainda de uma tecnologia adequada a esse tipo de produtor, que a Embrapa sabe muito fazer e sem a qual um eficiente serviço de extensão rural não é possível conduzir um trabalho dessa natureza. E volto aqui, aproveito esse ensejo, para relembrar que no passado nós tínhamos uma empresa que cuidava muito bem da difusão tecnológica, era a Embrater, infelizmente foi extinta, por razões até hoje não conhecidas. Primeiro, eu já fui presidente dessa empresa e posso dizer isso, mas recentemente foi criada uma empresa que substituirá aquelas funções que eram delegadas à Embrater naquela época. É indispensável, não adianta que nós tenhamos tecnologia nas prateleiras. Essa tecnologia tem que ser transferida aos seus legítimos interessados, que são esses produtores, no caso, da inclusão produtiva. Um outro fator relevante é a qualificação desta mão de obra, que também tem ligação direta não só com a assistência técnica, com o serviço também do Senar, na parte de promoção social, na parte de qualificação profissional e nos diversos treinamentos, nas atividades rurais espalhadas por esse Brasil afora. Outro item importante nesse contexto é recursos. Não adianta eu ter tecnologia, não adianta ter terra legalizada, se nós não tivermos recursos para que ele possa exercer as suas atividades. Esses recursos podem ser não só do próprio produtor, como principalmente através de crédito rural. O produtor normalmente ele é descapitalizado, principalmente esses que até hoje não foram incluídos no processo produtivo. Mas se tiver um programa de crédito rural, com juros adequados, prazos compatíveis com as suas atividades, de acordo com o sistema de produção que será implementado nessa determinada propriedade, então nós aí garantiremos um sucesso. O outro item é a parte de comercialização. E completando todo esse arcabouço de política agrícola, nós temos que cuidar da comercialização, que pode ser através de cooperativas, através de associações e outros processos bem conhecidos já na parte de comercialização. Só assim, através de uma política agrícola, de uma estratégia de planejamento adequado, nós podemos realmente ter sucesso num programa desta natureza. Para finalizar, esse assunto que, do meu ponto de vista, é um programa da maior importância para a economia brasileira, eu gostaria de fazer uma consideração sobre o problema de função social da terra. A nossa Constituição estabelece que todo imóvel rural terá que cumprir, toda a terra terá que cumprir a sua função social. O que é isso? Função social, no entendimento do texto constitucional, é quando a propriedade é produtiva, quando atende ao problema ambiental e também respeita as leis trabalhistas. Não é possível o produtor cumprir isso, principalmente o pequeno que está sendo incluído no processo produtivo, se ele não tiver eficiência produtiva. Não basta falar em ser produtiva, a produtividade tem que ser eficiente, ou seja, quando se faz o balanço entre o que ele gastou e o que ele rendeu no seu processo produtivo, tem que sobrar dinheiro para que ele possa cumprir essa sua função social. Senão é balela, é pensar numa inviabilidade total de cumprimento da função produtiva. É preciso dar lucro. O imóvel rural, seja médio, pequeno ou grande, tem que dar lucro.
Esta é a única condição que precisa o produtor para cumprir a sua função social.